combatentes do canal Norte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as declarações do presidente francês Emmanuel Macron com relação à guerra na Ucrânia. Mas antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazzo, oficial da Reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Norte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional, né? Então você que está chegando agora, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, se puder colaborar com super sticker ou super chats, né? O algoritmo do YouTube turbina nosso veículo. Dito isso, vamos às declarações. Essas declarações do Macron, elas vêm bem no momento, né, que é próximo à eleição da Rússia. A ideia dele, muito provavelmente, é impactar o processo eleitoral na Rússia e talvez impactar mesmo a opinião pública europeia, a opinião pública francesa e impressionar os parlamentares americanos no sentido de dar mais dinheiro para a Ucrânia. Agora, as coisas têm que ser vistas do ponto de vista prático. O Macron mandar tropas para a Ucrânia, mais, porque já tem ali assessores, forças especiais, né? Operadores de equipamento, e muita gente morreu. A Rússia achou a localização de alguns desses quartéis aí, mandou mísseis em cima, então morreu muito francês na guerra da Ucrânia. Morreu, né? Tá morrendo e vai continuar morrendo durante um bom tempo. Só que se o Macron fizer a besteira que ele está pregoando aí, né? Aí vai morrer muito mais. Por que isso? Eu vejo da seguinte forma: a França hoje, na situação que ela está, se ela conseguir mobilizar uma divisão inteira de infantaria, que são mais ou menos 12 a 15 mil homens, e mandar para a Ucrânia, já é muita coisa. Para você mobilizar 15 mil homens, é muita coisa. Agora, o problema todo não é esse. Primeiro, que a partir do momento que a França estiver lá dentro da Ucrânia, em guerra com a Rússia, ela está sujeita a tudo. O navio francês ser afundado, um avião francês ser derrubado, uma fábrica francesa de armamento ser bombardeada, né? E tem um problema adicional nisso, que é quando começarem a chegar os corpos, os sacos pretos na França. O pessoal vai olhar, né, e vai falar: pô, mas nós estamos morrendo do outro lado da Europa, para quê? O que isso muda a minha vida? Então, só mostrando tudo isso, a gente já comprova a impossibilidade prática da França enviar tropas para a Ucrânia. Se isso chegar a acontecer, o que eu acho bastante improvável, mas não é possível, porque essa gente, vamos ser sinceros, dá para esperar qualquer coisa delas, né? Mas a intenção, eu acredito que seria dar um alívio no exército ucraniano. A partir do momento que você colocasse tropas francesas, por exemplo, na metade ocidental da Ucrânia, né, na Ucrânia de oeste, o exército ucraniano teria tropas liberadas aí para ir combater a Rússia. Precisa ver o outro lado, né? Como diria o Garrincha, precisa combinar com os russos, tem que ver como é que a Rússia vai enxergar isso. Porque acho que a partir do momento que francês ou outros países mandem tropas para lá, a Rússia já vai encarar isso com uma escalada, né, perigosa, e a gente não sabe como eles vão reagir. Agora, tudo isso que o Macron está fazendo, ele não faz porque ele quer da cabeça dele, até porque ele não é uma pessoa muito assim, um cérebro, uma capacidade grande de pensar. Ele é uma pessoa bastante controversa. Ele recebeu essa ordem de quem colocou ele no poder. Foi colocado ali e quem colocou falou: agora você vai fazer isso. Ele faz. Ele faz porque ele sabe que ele é um nada, ele não é um de Gaulle, nunca vai ser, nunca será, né? E se ele não tem personalidade para isso, e se ele se recusar, as consequências, ele cai no mínimo no ostracismo ou coisa muito pior. Então, não tem, ele é uma pessoa sem saída. O que eu acho que vai acontecer? Olha, a Europa ela já chegou no limite da maneira como ela pode ajudar a Ucrânia, em termos materiais e em termos humanos. Eles estão contando com os Estados Unidos. Hoje mesmo, né, o parlamento alemão parece que colocou uma pedra em cima do envio de mísseis Taurus. A Alemanha, a gente percebe que o país em que o apoio à Ucrânia já se encontra em mais avançado estado de decomposição, principalmente depois do vazamento daquela declaração dos generais alemães lá planejando um ataque à ponte da Crimeia. Eu acho que o fiel da balança nessa história toda são os parlamentares americanos. Se eles decidirem dar uma ajuda para a Ucrânia,
Então a gente não sabe o que pode efetivamente acontecer. Vai prolongar mais o conflito, né? Mais ucranianos vão morrer, eu não acho que isso vai resolver, mas a gente terá uma agonia maior. Essa que é a verdade. Vai chegar mais equipamento, mas vão continuar morrendo mais ucranianos. Isso a gente não tem dúvida. Agora, uma coisa que eu acho que pode piorar bastante a situação para os Estados Unidos é se eles confiscarem os ativos da Rússia. A Europa já está meio contra isso. Por quê? Porque isso vai desacreditar de vez o sistema financeiro ancorado no dólar. Tá? Acho que aí, se alguém tinha dúvidas disso, essas dúvidas vão se dissipar de uma vez. Então, eu acho que assim, essa é o grande e último erro que eles podem cometer na história toda. A melhor situação para a Ucrânia hoje seria fazer um acordo de paz, aceitar os termos que lhe permitissem uma soberania relativa aí e seguir com o jogo. Seria a melhor saída. Agora, a outra é continuar essa guerra, né? Até quando a gente não sabe, porque aquilo vai deixar de existir como país viável, pela quantidade de gente que morreu, pelos prejuízos materiais, pela quantidade de território que perdeu. Por que eu estou falando isso? A gente vê esses ataques que estão fazendo aí na região de Belgorod, na Rússia. Isso é um alerta para os russos que eles vão ter que expandir mais a oeste. Isso é um alerta para intensificar a guerra. Isso é um alerta para a Rússia destruir mais ativos militares da Ucrânia. Essa que é a verdade. Eu tenho medo apenas desse pessoal chegar num tudo ou nada, né? Não calculando as consequências. Tudo ou nada é que eles querem, a gente sabe disso, que eles querem dividir a Rússia, querem implodir a Rússia. Mas é meio complicado você implodir um país com 6 mil armas nucleares. A possibilidade maior aí é a Rússia, se eles chegarem numa ação de desespero, exterminar a Europa. Existe essa possibilidade. Então é muito complicado tudo isso que está acontecendo. Eu vejo pessoas que nem o Macron, da qual eu tenho as piores impressões possíveis, assim, completamente incapaz de dirigir um país. Eu acho que a maneira com que esses caras têm administrado a Europa hoje é a mesma do raciocínio de 1914, 1918, né? Daquelas grandes batalhas aí que eram verdadeiros altares de sacrifício humano sem chegar a lugar nenhum. Eles nunca perceberam o tamanho da sua loucura e não estão percebendo agora. Só que isso aí corrobora uma coisa que nós falamos aqui no canal uns 3 anos atrás. Eu sempre falei, a próxima guerra pode explodir na Europa. Por quê? Nós sabemos que os europeus não conseguem viver em paz. Já fizeram guerra dos 7 anos, guerra dos 30 anos, guerras napoleônicas, Primeira, Segunda Guerra Mundial, por aí vai. Então, era esperado esse tipo de embate aqui, né? Resta saber se eles diminuíram a sua loucura ou se ainda estão dispostos a repetir os horrores do Somme, de Verdun, etc.